Agora no Bom Dia Litoral temos então o quadro Direito do Consumidor. Para isso, é claro, eu converso com o doutor Maurício Vitor. Doutor, muito obrigado por mais uma vez participar do quadro, muito obrigado por mais uma vez se fazer presente aqui no estúdio da TVCI para tirar dúvidas do público de casa. E eu quero começar a nossa conversa perguntando sobre uma experiência que por vezes é muito incômoda e que também me parece, e é claro, quem vai responder essa pergunta é o senhor, pode ser ilegal, porque afinal de contas, o telespectador, o consumidor já foi no estabelecimento comercial, olhou aquele produto, aquela embalagem e falou, ué, mas tem menos produto aqui dentro dessa embalagem. Antes eram 2 quilos, agora 1,5 kg. Antes eram 16 rolos de papel higiênico, agora são 14, são 12. Mas o preço não muda, a embalagem não muda. Pode isso, doutor? Muito bom dia, seja bem-vindo. Pois é, o grave é o preço, né? É um prazer estar aqui, PR. Agradeço a você, equipe, e ao nosso telespectador. PR, não tem sido incomum, né? Há uma série de razões para isso, alegadas pelas empresas, questão de saúde, questão de praticidade, questão de carga ser carregar, de transportar, mas o fato é que você diminuir a quantidade do produto que você está vendendo, mantendo o preço, exige uma comunicação precisa, clara, ostensiva por parte do fornecedor. Ocorre que, na maioria das vezes, o fornecedor não quer fazê-lo, né? Para manter o consumidor em erro. É uma questão que o Código de Defesa do Consumidor já regula, a gente fala sempre nisso aqui. A publicidade é obrigatória e ela precisa ser clara para que o consumidor entenda o que está acontecendo. Então, se houve redução da quantidade, é preciso que o fornecedor do produto deixe isso muito claro. Como havia uma série de produtos sofrendo essa questão da redução e mantendo o seu preço, em 2021 o Ministério da Justiça baixou uma portaria que exige que na embalagem o fornecedor estampe claramente que a embalagem mudou de tamanho, mudou a quantidade, para que o consumidor entenda que está pagando o mesmo preço por uma quantidade menor. Mas a questão é tão polêmica, Pierre, que foi parar no Congresso Nacional. E nós temos lá em trâmite um projeto de lei para regular de uma forma muito mais efetiva essa questão. Agora, doutor, se a embalagem, o produto, ele sofreu alguma alteração, basta um aviso na embalagem? Em tese, o que se exige hoje pela portaria do Ministério da Justiça é isso, que na embalagem esteja descrito que este produto mudou o seu peso, mudou a quantidade de tanto para tanto, para que o consumidor possa fazer o comparativo de preço, né? Reduziu e eu posso comprar um outro produto que pode ser mais barato proporcionalmente falando. Mas do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, isso precisaria estar claro, inclusive, pelo comerciante. O comerciante, ao colocar o produto na gôndola para venda, precisaria, segundo o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, que assinalasse, apontasse, demonstrasse produto com quantitativo diferente do comumente apresentado. Por quê? Por aquela questão que falamos agora. A publicidade precisa informar todas as questões relativas ao produto. O consumidor precisa estar em condições de discernir sobre determinada informação. Então, a quantidade, o preço, tudo isso deveria ser bem informado. Como isso não está regulado, vamos dizer assim, por uma portaria de forma apenas razoável, veio então essa ideia de um projeto de lei para que isso se torne uma disposição legal bem clara para que todos devam cumprir. Agora, e se o conteúdo ele até permanece no mesmo volume, mas muda a composição? O fabricante também é obrigado a informar na embalagem, deixar claro essa alteração? Também, e talvez até mais importante, né?
Porque a composição altera fundamentalmente a qualidade e, às vezes, a condição do consumidor consumir até, né? Há muita restrição alimentar nos dias de hoje e aquele produto que está posto à venda precisa sempre estar, isso de forma muito clara. Você pode perceber muito em medicamentos, né? Há medicamentos que mudam a sua composição, às vezes por uma questão científica, às vezes por uma questão de limitação de venda. Há medicamentos que exigem prescrição médica e outros não. E o produtor daquele medicamento altera a sua composição, mas é preciso que o consumidor seja muito bem informado. Aqueles de supermercado, então, em que você pode incidir numa restrição alimentar, essencial. Agora vamos a uma questão assim de outro fundamento. Um chocolate, ele tinha 50% de cacau na sua produção, passa a ter 25% e mantém o mesmo preço, então você está pagando muito mais caro pelo mesmo produto. De modo que a informação desse quantitativo é essencial e, mais uma vez, deve ser clara e ostensiva. Agora, doutor, trazendo um outro exemplo. Um achocolatado, ele era vendido numa lata e depois ele passou a ter o mesmo rótulo, mas em uma embalagem de plástico, com menos conteúdo, mas o mesmo preço. Nesse caso, essa alteração, ela pode acontecer mantendo o preço do produto? Veja, é preciso ponderar primeiro a questão da similitude, né? Se leva o consumidor a acreditar que está comprando a mesma coisa que antes, ou seja, na mesma embalagem, o mesmo produto, é preciso que deixe claro. Então, mudou a embalagem. Não estamos mais efetuando a venda desse produto na embalagem metálica, estamos utilizando embalagem plástica. É preciso esclarecer, sim. Toda e qualquer modificação que altere a composição, quantidade, tipo de embalagem, tipo de venda, é preciso ser muito bem informado ao consumidor. Não há dúvida da interpretação dessa questão no Código de Defesa do Consumidor. Precisa ser clara, ostensiva e esclarecedora ao consumidor. Para a gente finalizar, o consumidor foi até um estabelecimento comercial, se deparou com uma situação desagradável do produto com menos quantidade na embalagem, sem essa informação bem clara. O que esse consumidor deve fazer? Vamos lá. Importantíssimo sempre. A gente reitera aqui porque é o consumidor que pode melhorar o mercado de consumo, em conjunto com os demais atores. Como é que você melhora o mercado de consumo? É em situações desse gênero, você propiciar uma fiscalização, um esclarecimento. Nós temos as conhecidas plataformas consumidor.gov.br, os PROCONs e o reclameaqui.com.br. Faça o registro de qualquer situação do gênero nessas plataformas e aos PROCONs, de modo que possa haver uma ação dos órgãos fiscalizadores. No caso dos PROCONs, isso vem de cima para baixo, através do Ministério da Justiça, o Serviço Nacional de Defesa do Consumidor, para que haja fiscalização e cada vez mais esclarecimento ao consumidor. É disso que nascem, por exemplo, o projeto de lei que está no Congresso Nacional, para que haja uma regulação quanto a esse tipo de comportamento dos fornecedores em modificação ou redução de embalagens. Então, o comportamento do consumidor é aquilo que faz a diferença no mercado de consumo. Então, sugerimos, faça o registro nas plataformas conhecidas e por todo o meio que você puder, porque assim nós todos estaremos enriquecendo o nosso mercado de consumo. Doutor Maurício Vitor, carinhosamente chamado também de Doutor Direito do Consumidor, muito obrigado pela participação, um abraço, até a próxima semana. Essa ficou, né? Obrigado a você, Pierre, obrigado a toda a equipe, os nossos telespectadores. Um bom dia, uma boa quarta-feira e até a próxima semana. Um abraço.